A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Queridos, que dia interessante. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, mais um culto de oração, mais uma reunião. E aqui temos um ato que tem ocorrido sempre, mas talvez nos colocamos no automático e deixamos passar algumas situações muito importantes e contundentes nas nossas vidas. Qual o motivo de estarmos aqui? Para que este momento? E alguns vão dizer, nós viemos para adorar o Senhor, viemos porque Deus é digno de honra, de glória, de louvor. Isso é verdade. Viemos porque almejamos algo maior da parte do Senhor. E isso também é verdade. Mas existe uma verdade muito contundente na palavra de Deus para nós, que a gente está fazendo o tempo todo e às vezes não se dá conta. Vamos falar hoje sobre um atributo que é nosso, que nós fazemos ele de forma às vezes automática e não paramos para entender o porquê ou para quê. E o atributo é a comunhão. Falamos de comunhão o tempo todo. Venham no domingo, logo após o culto, vamos ter um chá, um café ali para ter comunhão. Esteja aqui na quarta-feira no culto de oração para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Mas quantos de vocês, igreja, já pararam, primeiramente para não entender o significado, mas entender o que de fato é, biblicamente, ter comunhão? Já pararam para analisar isso? Ou verificar a origem dessa palavra, o que ela significa? O que de fato é ter comunhão? Hoje eu quero falar, a prova de Deus, que a palavra seja direcionada para uma comunhão que gera alinhamento no pensar, no sentir, logo no agir. Amados, pelo dicionário, a palavra comunhão, ela significa uma harmonia no modo de pensar, sentir e agir. Uma harmonia? Bom, mas o que é uma harmonia? Bom, para mim, como músico, a harmonia tem um significado, mas que não foge muito da realidade. Quando nós estamos em harmonia, quer dizer que nos ligamos, nos conectamos com outras pessoas. E, em resumo, harmonia no modo de pensar, sentir e agir. Isso é comunhão. Quando nos encontramos nesse lugar aqui para adorar a Deus, nós temos um propósito: adorar a Deus. Logo, essa ação de adorar o Pai, o maravilhoso, o Criador dos céus, da terra, o Deus vivo, forte, poderoso, socorro presente, escudo, fortaleza, essa ação nos coloca em harmonia. Estamos aqui pelo mesmo propósito, a busca do Pai. Então é isso. Comunhão significa harmonia no modo de pensar, sentir e agir. Mas e na palavra de Deus? Nós temos respaldo para isso? Porque uma coisa é a aplicação prática no mundo físico, aqui, e outra é nós levarmos isso diante do Criador do universo e ter sentido. Porque quando uma coisa tem muito significado, mas ela não tem sentido diante daquilo que Deus nos deixou, logo ela é em vão. Tem coisas que são interessantes de se ver ou de fazer, mas elas não têm sentido diante da palavra. Como, por exemplo, ajuntar riquezas. É bom. Ter patrimônios é bom. Mas foi interessante que saindo de casa eu estava até olhando a linha de status de algumas pessoas e passou um status muito bonito, de que nós nascemos sem nada, trabalhamos, nos dedicamos, suamos, nos ferimos, nos machucando para acumular bens, e aí chega o dia de partir, os bens ficam e nada se leva. Então, esse tempo gasto para acumular coisas, ele foi em vão? Então, não estava alicerçado com a palavra daquilo que Deus tem para nós. Porque Ele nos prometeu água viva, nos prometeu algo maior. Mas vamos então ler. No livro de 1 João capítulo 1, vou ler o capítulo 1 inteiro porque ele é pequenininho. Está escrito: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isso proclamamos a respeito da palavra da vida.
A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui há um ensinamento de que eles receberam algo de Jesus grandioso. Foi ele trago grandes conhecimentos. E esses conhecimentos eram divididos na igreja, passado para com a igreja. Dessa forma, eles poderiam experimentar algo e pensar similar, parecido. Havia então comunhão no seu pensar. É importantíssimo quando Deus faz algo para as nossas vidas, e não só coisas boas, porque tudo que vem de Deus é bom, mas tudo que Deus faz nas nossas vidas, devemos trazer aqui, com os amados e dividir, compartilhar dessas alegrias. Isso nos faz ter comunhão. 1 João capítulo 1 está trazendo que a palavra era dividida entre a igreja, nos seus primórdios. E ela começava então a pensar de forma similar. Isso lhes fazia ter comunhão. Comunhão não é só a gente chamar um ou outro irmão na sua casa, fazer um churrasco, fechar os portões e se assenta na mesa e comer. Comunhão é a gente dialogar, é trocar esses pensamentos bons, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, e dividir de pensamentos similares, para que haja uma harmonia. Dessa forma, resumidamente, a harmonia no modo de pensar, sentir e agir, é cumprido neste texto, quando nós sentamos e compartilhamos as maravilhas de que Deus tem feito, através do seu Filho e do Espírito Santo. Coisas grandiosas, quando nos alcançam, não foram feitas para ser reprimidas, ou simplesmente escondidas. É bom podermos compartilhar as grandezas e as maravilhas de Deus têm ocorrido no nosso dia a dia. O simples fato de você levantar, ter respirado, sentado numa mesa e tomado seu café é algo maravilhoso. Imagina que muitas pessoas, quando amanheceu o dia, elas não abriram mais seus olhos. Não lhe havia mais o fôlego de vida. Se foram. Uma vez eu ouvi um preletor falando que há muitos sonhos enterrados nos cemitérios. Pessoas que tinham coisas muito boas para falar, mas seguraram e deixou-se o tempo passar. E elas não podem mais. Então, se há algo grandioso de Deus, compartilhe. Se na sua vida há um manifestar do Espírito Santo, compartilhe. Esteja junto com pessoas que dividem coisas boas de Deus. Fuja daqueles que não querem ter uma ligação com o divino. Sem Ele, nada é possível ser feito.
Dando sequência, aqui nós vimos um alinhamento no pensar. Mas e no sentir? Há um texto grandioso, todos conhecem, registrado lá no livro de Atos 2, verso 1 ao verso 12, que trata de quando nós estamos alinhados e há comunhão, passamos a sentir novas coisas, coisas maravilhosas e espirituais, profundas. Podemos experimentar algo da parte de Deus que até então, talvez, não tenhamos chegado a experimentados. Atos 2, verso 1 ao 12. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estar reunidos é importante para que haja comunhão. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, e vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, da Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Veja que coisa interessante. Estavam reunidos, havia comunhão, dividindo de pontos iguais. E então, acontece algo inexplicável para aquele momento. Hoje nós vemos os textos, compreendemos, descida do Espírito Santo, hoje está muito fácil a gente compreender. Mas imagina que aquele povo estava experimentando isso pela primeira vez. A primeira vez, algo que não é comum, algo sobrenatural. Passaram a sentir de modo físico algo que é então dito somente espiritual. Quando há comunhão na igreja, quando há comunhão uns com os outros, dividimos os nossos pensares, começamos a também ter sentimentos diversificados, sentimentos espirituais, sentimentos naturais, porque afinal de contas, a ação foi espiritual, mas eles estavam ouvindo um som natural e real, físico. Estavam vindo na sua própria língua materna, mesmo eles não sendo hebreus. De outros lugares estavam ali escutando. Então transcendeu aquilo que era espiritual para o físico. Quando há comunhão. Os limites e as barreiras que foram impostas para a parte humana, elas deixam de existir. Afinal de contas, servimos a um Deus que não está preso ao tempo, não está preso ao espaço. Todas as coisas simplesmente veio dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. E quando digamos todas as coisas, a cura que se projeta dentro da igreja vem de Deus, vem para Deus. Quando nós sentimos a alegria do Espírito Santo fluindo dentro do nosso coração, enquanto cantamos aqui e louvamos que Ele ressuscitou,
vem de Deus, para Deus, vem por meio de Deus. Quando sentimos simplesmente que está dando a hora, temos que ir para o culto, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, mas aí algo que não é humano aquece dentro do nosso coração, e eu vou estar lá, eu vou estar presente, e vamos na oração, vamos levantar e vamos estar junto. Essa vontade vem de Deus, porque é para Deus, por meio dEle. E se você sentiu isso, é um bom sinal. Quer dizer que essa comunhão que no livro anterior nós lemos aqui, que é para com Deus, também está sobre a sua vida. A comunhão que simplesmente buscamos e dividimos aqui, não só de ficar no falar, mas no agir, no sentir, está distribuído no meio da igreja. Podemos alinhar o nosso pensar, podemos alinhar o nosso sentir. Este momento bom de estar glorificando e adorando a Deus, com tudo o que Ele é. Imagina, retornando no livro de Gênesis 1:1, que no princípio, cria Deus tudo, porque nada havia, mas Ele simplesmente cria tudo. Este mesmo Deus que cria tudo, Ele te escuta, Ele te observa. As suas poderosas mãos, que não são tangíveis, simplesmente definidas em tamanhos, mas é a imensidão de poder, está sobre a sua vida, no seu trabalho, ela está sobre você, enquanto você acorda, levanta, enquanto você respira, enquanto você se espreguiça ali na cama, o agir de Deus também está sobre você. Quando a gente está no trânsito, e aquela pessoa vem buzinando, o agir de Deus também está sobre você, e Ele proclama o amor dentro de nós. Aí a gente tem que fazer um pouco de silêncio para escutar a voz do Espírito Santo. O quê? Fique em silêncio, deixa passar e o abençoe. Passamos então a sentir, a ter a comunhão que nos faz sentir algo maior, vindo dos céus, vindo de Deus. Em Atos 2, lá no verso 38, um pouquinho mais à frente, olha só que interessante. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso aqui aconteceu depois da vinda do Espírito Santo, e eles ficaram atônitos, mas por que está acontecendo? Nossa, o que é isso? Estamos ouvindo eles falar na nossa língua materna, mas eles não é um de nós, não é da nossa nação. E aquela multidão ficou atônita, o que é isso? Pedro responde: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Se você ouviu a voz do Senhor hoje e veio até aqui, sim, saiba, você foi chamado. Estar aqui é responder ao chamado. Você já pode ter acesso ao sentir algo da parte de Deus por meio dessa comunhão. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitarem a mensagem forem batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Da 1 João 1,3 diz que nós devemos compartilhar essa palavra que recebemos, essa alegria. E aqui no livro de Atos, simplesmente 3.000 pessoas vieram para Jesus, a partir de um ato espiritual que se passou a ser físico, e eles deram ouvidos. Passaram então também a ter direito a sentir algo maior, por meio desta comunhão. Mas, se comunhão é a harmonia do modo de pensar e agir, ou sentir, pensar e sentir, e no modo de agir? Bom, no agir, lá no livro de Marcos, capítulo 12, verso 30 e 31,
Marcos 12, verso 30 e 31. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Aqui registrado em Marcos, está uma direção pela qual, enquanto Jesus esteve sobre a terra, conversando com seus discípulos, conversando com as multidões, ele frisou muito esse ponto do amor. Passamos então a ter um pensamento mediante a comunhão, a termos um sentimento mediante a comunhão, e agora uma ação. Qual que é a ação que nos foi dada? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo como a si mesmo. Mas podemos pensar, o mundo de hoje está meio complicado, porque as pessoas já não têm sequer amor próprio. As pessoas estão fugindo e causando a si mesmo o mal. O que dirá o próximo? Entenda que ter comunhão, você não vai conseguir sair das outras situações. Mas as pessoas estão vivendo sem amor. Mas você tem escutado uma voz que te diz para amar? Você tem sentido o desejo de amar? Você tem pensado na hipótese do que é amar? Sim? Então, a comunhão da nossa pessoa para com Deus. A busca pela comunhão é um princípio cristão. Eles se reuniam para falar acerca das maravilhas, e essa troca de informação causava um pensamento similar. Talvez neste momento isso possa parecer um pouco confuso, porque nós temos um ápice ao longo dos anos de querer espiritualizar todas as coisas a um nível que não conseguimos mais raciocinar de uma forma humana, tranquila e concisa. A Bíblia é muito contundente, ela tem princípios muito marcantes e específicos para serem aplicadas na nossa vida enquanto seres humanos. A Bíblia não foi escrita para ser aplicada sobre extraterrestres, ou simplesmente com formas que não têm aspecto físico. Os conceitos pelas quais o Senhor nos traz é para ser aplicado sim no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E aí alcançaremos um nível espiritual. Há muitas ações que precisamos tomar enquanto pessoa, enquanto cidadão. E portas se abrirão para que o espiritual de Deus se manifeste. É difícil uma pessoa ter atitudes ruins e achar que virá orar, e porque está orando, não, Deus vai fazer um milagre de forma sobrenatural, espiritual, e eu serei transformado. A transformação ela começa de dentro para fora, e você tem que primeiro parar e dar vazão para que isso aconteça. O Espírito Santo jamais vai chegar arrombando a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Eu até acho engraçado, tem uma canção que às vezes quando toca eu dou um pouco de risada. O Jorge sabe, a canção O Carpinteiro. Eu acho engraçado aquela canção. Porque quando eu escuto ela é tão agressiva. Qual é o som do carpinteiro? E a música assim. Eu estou pensando, imagina Jesus, o carpinteiro, arrombando a porta, já que ele sabia mexer com madeira. É uma canção que para mim não faz sentido. Aquela violência da canção. Aí o baterista lá enlouquece, parece assim, vai arrebentar. Está arrombando a porta, esse carpinteiro aí. Não é legal. Mas isso só apenas uma visão minha, uma crítica enquanto músico. Discordo da forma com qual ela foi feita, mas tudo bem. O carpinteiro, ele está aí. Eis que estou à porta e bato, e você tem que abrir. Mas eu imagino, na noite, na madrugada, alguém batendo na minha porta daquele jeito, no máximo 190, me socorre. Não vou abrir mesmo. Jesus chega com calma, o Espírito Santo ele é suave. Não condene a canção é bonita. Eu só não concordo
com a estrutura melódica e harmônica dela. Mas é ótima. Ela é verdadeira. Enfim, comunhão foi uma semente que Jesus plantou nos corações dos discípulos e nos seus seguidores, que nos atingiu, abrindo os nossos olhos para nos aproximar de Deus. Pois o foco foi sempre dar direção. Teremos cumprido os ensinamentos de Cristo, de amar, de pensar com a nossa mente livre, de sentir coisas novas, vinda diretamente de Deus, que não podem nem sequer ser explicadas humanamente, mas se manifestarão fisicamente, na minha e na sua vida. Gerem comunhão com Cristo e começaremos a agir diferente. Uma coisa que é muito interessante, Jesus Cristo não aboliu a lei, mas Ele disse que se amarmos, cumpriríamos a lei. Isso é verdade. Voltando à lei, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. A pessoa que ama, ela não precisa de um texto dizendo, não matarás senão eu te mato, não roubarás senão será apedrejado, porque ela fará isso no intuito do amor. Tenhamos comunhão com Cristo e todas as coisas prometidas virão sobre as nossas vidas.